Bora! Bora, meu povo! Vambora! Boa tarde a todos, cheguei. Ah, gente, é um dia da caça, outro dia do caçador, né? E hoje é o dia da caçadora. Ah, não tem pra ninguém. Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. E a sopa é, ó, da boa, bem temperadinha. Hoje eu tô vencendo, gente, uma atrás da outra. Esqueçam tudo. Vambora, vamos seguir nossa 20ª temporada juntos? Tô no lugar certo? Tô. Estou ao vivo no LinkedIn, no Instagram, gravada no YouTube, com vocês na nossa 20ª temporada, falando sobre a aplicação da inteligência artificial. Que vocês já me conhecem, quem me conhece sabe que meu papo não é papo, é ação, tá? Eu gosto mais de fazer do que falar. Eu também gosto muito de falar, que eu sou mulher tagarela. Mas eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer as coisas acontecerem. E eu acho que a gente tá fazendo acontecer nessa temporada. Tenho recebido muito feedback positivo de vocês. A galera do YouTube, sejam sempre muito bem-vindos. Eu adoro ver os feedbacks de vocês lá pelo YouTube também. E tá sendo muito gratificante a gente tá juntos nessa temporada, na construção que a gente está fazendo, que já fizemos ali do básico da inteligência artificial, falamos sobre a aplicação em cada uma das áreas, e agora a gente já está chegando no ponto ótimo aqui que a gente vai conseguir se aprofundar, tá? Quem perdeu os episódios anteriores, tá no meu feed do Instagram, mariana.gaida, e vocês também encontram no canal do youtube.com/marigaida. Não sei por que esse arroba, mas vocês entenderam. Então a gente falou na primeira semana level básico, tipo, o que é, como é que funciona, de onde é que vem, para onde é que vai. Aí a gente falou sobre aplicação em diferentes áreas, para dar ideia, tá? Foi isso mesmo, tá? É para eu dar ideia do que é possível ser feito. E agora a gente vai começar a falar sobre automação. Essa sprint de 5 episódios, que era para ter começado ontem, mas eu me atrasei por causa da semana passada, a gente vai falar sobre automação, produtividade e sofisticação. Porque existe uma grande diferença quando a gente está falando de... Olha que coisa curiosa, né? Quando a gente fala de proficiência em idiomas, e eu vou dar o meu exemplo, eu tenho inglês fluente. Eu consigo me comunicar com fluência em inglês. Mas eu poderia fazer construções mais sofisticadas. Tem coisas que eu falo de um jeito mais simples, é compreensível, mas não é tão eloquente quanto eu sou em português. O espanhol é a mesma coisa, mas acho que até no espanhol talvez eu seja mais eloquente ainda do que no inglês. Porque eu tô desde criança consumindo espanhol. Minha cidade fica 2 horas do Uruguai, a gente tem termos, coisas muito próximas, né? Até a pronúncia para mim é mais fácil, enfim. Quando a gente está falando em tecnologia, a gente deveria ter essa análise. Eu sou proficiente nessa linguagem de programação, eu sou fluente nessa linguagem de programação, e para a inteligência artificial é a mesma coisa. Então o que a gente vai começar a fazer nessa próxima sprint de 5 episódios é a gente se tornar mais proficiente em inteligência artificial, fazer construções mais sofisticadas. Que o básico a gente já conversou, beleza? E aí eu tenho para apresentar para vocês hoje as ferramentas no-code que podem conectar sistemas e fluxos. Aí eu vou pesquisar aqui o conceito para me explicar melhor. A programação no-code, sem código, é uma abordagem de desenvolvimento de software baseada em interfaces gráficas visuais, permitindo a criação de sites, aplicativos e automações sem escrever linhas de código. Tem uma trend no TikTok que fala sobre pessoas A e pessoas B, lado A e lado B, alguma coisa assim. A pessoa lado A é aquela que tudo para ela é um fluxo, tudo para ela é um processo, tudo para ela são etapas que vêm uma antes, depois, uma antes, depois, uma antes, depois. Eu sou uma pessoa A, na maior parte das coisas da minha vida. Para mim tudo funciona em fluxo. Então para isso aqui funcionar, eu tenho que ter feito isso aqui antes. Para eu fazer tal coisa tal dia, eu preciso dias antes não sei o que, e depois que eu fizer eu vou fazer um acompanhamento de não sei de que jeito. Então tudo para mim, inclusive o meu cérebro, ele funciona em fluxo, ele é um processo. A pessoa B é aquela pessoa que ela chega no aeroporto e descobre que não fez o check-in.
Aí ela vai fazer o check-in, ela descobre que ela não comprou bagagem despachada. Aí ela vai não sei o que e ela descobre que não sei o que lá. Então é a pessoa que ela vai vivendo sem prévia, sem planejamento, sem antecipação daquele movimento. E também depois que ela faz, ela chega de viagem. Isso eu sou um pouco. Eu chego de viagem, eu levo uma semana para desmontar minha mala. Eu fico com preguiça, eu acho outras coisas para fazer, minha mala vai ficando. Eu tiro a roupa suja, lavo e o resto fica. Eu sou essa pessoa, tá? Então eu vou dizer para vocês que a pessoa que trabalha com no code, ela tem que ser A. Pelo menos nesse momento da vida dela, ela tem que ser A. Porque no code é sobre processo e fluxo visual, tá? E aí tem algumas ferramentas que são usadas para programação no code, como eu vou falar as que eu já usei, tá? Eu já usei Bubble, já usei NHN e eu já usei Lovable. Foram as 3 que eu me aventurei a usar, tá? A Bubble ela é mais antiga. A Bubble ela era quase uma tabela dinâmica, que tu vai puxando as coisinhas. Tabela dinâmica no Excel, tu tem assim uma planilha com um cabeçalho com o nome das colunas. E daí, na tabela dinâmica, todos os nomes das colunas ficam numa coluna vertical do lado e tu vai puxando esses nomes para correlacionar colunas, tá? É isso que é uma tabela dinâmica. O Bubble era bem parecido com uma tabela dinâmica. Tu ia puxando recursos e coisas e informações para construir uma aplicação, um site, etc e tal. O Lovable e o NHN, eles já oferecem camadas mais complexas de programação sem código. Então, tu não precisa estar na tela preta, escrevendo ali, linha por linha, para daí aquela linha, com aquele conjunto de caracteres, significarem uma função que a tua aplicação vai executar. O no-code é mais ou menos a linguagem natural que a gente fala, né? Que é o jeito que a gente fala com as pessoas. Então, ao invés de tu colocar palavras-chave, então, por exemplo, eu quero construir um aplicativo em que eu possa pesquisar nomes de médicos. Eu sempre uso nas temporadas de tecnologia, eu uso esse exemplo, né? Eu quero então fazer um aplicativo para consulta de médicos em São Paulo, clínica, sei lá. E daí eu coloco lá na programação palavras-chave. O que eu preciso? Eu preciso de um banco de dados, eu preciso de uma tela de consulta, eu preciso de um botão de pesquisar, eu preciso de filtros para dizer que tipo de médico, de qual especialidade, em qual zona de São Paulo, zona sul, zona oeste, zona norte, zona leste, etc e tal. O NHN e o Lovable, eles nos dão a oportunidade de conversar com um bot, com um robô, e falar para ele assim, ó, quero construir preferencialmente em inglês, tá? Porque essas ferramentas, elas usam créditos. Então, se tu escrever em português, tu vai estar usando não só os créditos da leitura do robô para ele entender o que tu quer, mas se tu escrever em português, tu também está usando de tradução simultânea. Então, preferencialmente em inglês. Quero construir um aplicativo para consulta, para busca de rede credenciada, médicos, não sei o que lá. E aí tem que ter é assim, tu pode se comunicar com a inteligência artificial dessa forma, com uma linguagem natural, e não sei qual é o oposto de linguagem natural, vocês entenderam, tá? Então, para automatizar rotinas sem saber programar, começar por no-code já te dá uma sofisticação a mais do que simplesmente usar uma ferramenta pronta como o Gemini, por exemplo, que é a inteligência artificial do Google. Contei para vocês na nossa primeira semana da minha tentativa de fazer um chatbot de atendimento dos funcionários aqui da Ancover utilizando a NHN. Eu já tinha conseguido fazer funcionar, quando eu terminei eu tive que transferir todo o meu fluxo para um outro ambiente e aí eu perdi as integrações e eu não consegui mais reparar, não consegui mais resolver os bugs. Marco Antônio, seja muito bem-vindo no Insta. Então, tem que começar. Diego, seja bem-vindo. E sabe o que eu vou dizer para vocês sobre o no-code?
Para quem já tem conhecimento de programação, obviamente é mais fácil, porque existem muitas camadas para fazer uma solução funcionar, que para quem tem já uma expertise em programação se torna mais fácil. Ainda assim, existem centenas, se não milhares de tutoriais no YouTube, no TikTok, em qualquer no ambiente que vocês procurarem aí, vocês vão encontrar uma infinidade de tutoriais ensinando a fazer. Jairo, seja muito bem-vindo. O problema dos tutoriais, às vezes, é que, por exemplo, eu quero usar o NHN com o Cloud, com aquele outro de back-end. Esqueci o nome. Com fome. Thales, bem-vindo. Bem-vindo no Instagram. Esqueci o nome, gente. Pra fazer webhook. Não vou encontrar. Tá na ponta da língua. Eu sinto o gosto da palavra e não consigo falar a palavra. Então, o back-end do NHN, ele precisa de uma ferramenta... Claro, quando a gente está falando em lançar um produto, em fazer o deploy de um produto para o mercado, tá? Se tu tá fazendo uma ferramenta interna, não fica fritando o neurônio com isso, tá? Então, claro que para quem já tem um background de programação, de back-end, de desenvolvimento, vai ficar mais fácil. Mas dá pra fazer, gente. Dá pra fazer, seguindo tutoriais e tal, porque o problema dos tutoriais é isso que eu ia falar. Às vezes não dá pra fazer só com o NHN. Tu tem que fazer uma integração com outro negócio, e daí não sei o quê. E aí tu tem um tutorial que conecta o NHN com o Slack. Mas daqui na empresa eu uso o NHN e eu tenho Teams. Eu quero usar o NHN e eu uso o Teams, Microsoft Teams, né? Daí tu não encontra o tutorial. Aí tu tem que... Eu já fiz uns gambiarra e funcionou, tá? Então, o primeiro passo para sofisticar o uso da inteligência artificial de vocês é usar ferramentas no-code para conectar sistemas e fluxos. Falei bastante sobre isso, já estou quase estourando o tempo. Olá, Alexandro, seja muito bem-vindo no LinkedIn. O segundo passo é automatizar a geração de relatórios e notificações. Existe uma ferramenta que se chama Zapier. Eu tô falando para vocês do que eu tenho propriedade para falar, porque eu já usei. Deve ter... tem mais um monte. Tem um outro melhor, Mari. Provavelmente. Aí vocês me mandam. Thales, bem-vindo aos seguidores. Aí vocês pegam e me mandam, gente. Simples assim. Vocês mandam a dica aí. A nossa comunidade se nutre intelectualmente todos os dias. Eu conto com vocês para isso, tá? Então vocês mandam. Mas eu vou falar do Zapier, tá? O Zapier, eu adoro o Zapier, então é difícil não falar do Zapier e só do Zapier, né? Ele automatiza workflows da inteligência artificial, fluxos de trabalho, agentes e aplicativos. E o Zapier, ele tem um potencial, uma capacidade de evolução ao longo do tempo que eu acho impressionante, porque Zapier não é recente, gente. Eu usava Zapier, deixa eu fazer as contas da minha carreira aqui. Eu usava o Zapier lá em 2020, sabe? 6 anos atrás eu já usava o Zapier para automatizar exatamente isso aqui, ó. Geração de relatórios e notificações. Então, sabe o que o Zapier me permitia fazer lá em 2020? Olha só que legal. Eu conseguia conectar um Google Forms, né? A pessoa responde o formulário do Google. Essa resposta vai para um Google Spreadsheets. Will Carioca, bem-vindo de novo. E aí vamos dizer que era um candidato se aplicando para uma vaga. Marcelo Boas, bem-vindo no Insta. Era um candidato se aplicando para uma vaga. Aí eu queria avisar o meu time de recrutamento e seleção que tinha um candidato novo no processo seletivo que tinha se aplicado para a vaga. Aí o Zapier pegava essa informação lá dessa planilha do Google Spreadsheets e jogava num canal meu do Slack com uma mensagem automática. Candidato novo, acesse a planilha para conferir o perfil. 2020, gente. 2020. Então vocês imaginam o quanto isso evoluiu de 2020 para cá. Se só isso aí, que já é super legal, essa automação que eu contei para vocês, já existia em 2020... Faz tempo que eu não uso o Zapier, inclusive. Imagina o que tá rolando agora.
O Jairo falou, excelente ferramenta. Em alguns clientes com ambiente fechado e ferramentas Microsoft, até o Power Automate já permite fazer muitas coisas legais. Power Apps é um negócio fenomenal, tá? Eu peço desculpas formais para vocês que eu não tenho propriedade para falar de Power Apps. Não estudei o suficiente porque eu estou estudando Kubernetes agora. Eu estou numa onda, eu sou a louca do multi-cloud, eu gosto do assunto de cloud. Sei lá porque, eu gosto de infra, eu estou estudando Kubernetes agora, até compartilhei os negócios de Kubernetes com vocês nos stories do Instagram, não sei quando, acho que no final de semana. Eu estou lendo, estou estudando e tal. Patrícia, bem-vinda! E aí eu estou estudando Kubernetes, eu queria muito... É que eu tenho um pouco de preconceito, eu sou meio Microsoft fóbica, confesso que eu sou. Mas o Power Apps realmente, Jairo, é fenomenal o que dá para fazer com o Power Apps. O Ortolon falou lá no LinkedIn, o maior problema encontrado ao meu ver para quem não é desenvolvedor usar ferramentas no code é quando a empresa manda baixar o custo e você tem que migrar de ferramentas. Ortolon, é horrível. E eu sou muito impactada por fraude, golpe de créditos de ferramenta no code, tá? Toda hora fica aparecendo, $100 mil em créditos de Lovable para sua startup. É golpe, gente. Não existe isso, tá? Não existe. Beleza. Às vezes a própria Lovable dá créditos, né? Eu fui no evento da Lovable, foi agora em novembro, eu acho, aqui em São Paulo. Ai, gente, meu lugar, tá? Meu lugar. Minha turma. Adoro. O Jairo falou, 2, barulhinho do Teams já dá uma agonia. Eu sou Teams fóbica. Microsoft fóbica. Valdecir, seja bem-vindo no Instagram. Pessoal do LinkedIn, tá muito esquisito hoje, eu não tô vendo vocês aí. Eu não tô vendo a quantidade de pessoas no evento. Mas eu tô vendo que vocês estão nos comentários, então vocês estão aí. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, é mariana.gaida, tá? Adoro quando vocês... estão aí, ó, 8 pessoas. Eu adoro quando vocês vêm do LinkedIn pro Instagram também. Fê, boa tarde, seja bem-vindo. Comecei papo bom aqui que tu vai gostar, Fê. Seja bem-vinda. Beleza, gente. Já é sofisticação também aqui em IA, tá? Automatizar a geração de relatórios e notificações. Eu fui vou contar uma historinha pra vocês. Eu adoro evento. Mas eu gosto muito mais dos de tecnologia do que os de RH. Os de RH eu vou quando a comida é boa. Não, eu vou quando tem também pessoas relevantes, palestrantes e tal, eu também vou. Mas aí eu fui porque a comida era boa, que era uma ferramenta que nem existe mais, foi comprada e, coitado, mataram a ferramenta era bem boa. Mas compraram pra matar, adquiriram, né? E eles fizeram um café da manhã executivo, para executivos RH, num lugar que também tá fechado, pelo que eu tentei ir esses tempos, estava fechado, ali em Pinheiros, que é uma cervejaria, e daí tinha umas comidas maravilhosas. Tô com fome, tô com água na boca só de falar pra vocês. Aí cheguei lá, tinha um diretor de RH de uma grande empresa de carro forte. E isso foi há muitos anos, foi antes da pandemia, foi um pouquinho antes da pandemia começar. Ali nas semanas, assim, da pandemia. Darlan Will, seja bem-vindo no Insta. Aí ele falou assim, ó, eu tenho... até todo mundo tava aquele papo, né, de, oi, tudo bem, qual é o teu nome, da empresa tu é e tal. E daí todo mundo, qual é o tamanho do teu time, quantas pessoas tem hoje, não sei o quê. E daí ele falou assim, eu tenho, sei lá, vou chutar, tá? Eu tenho 15 pessoas no meu time e 40 robôs. E eu falei, o quê? 2020, me conta mais, eu quero saber, eu também quero. E daí ele falou, eu tenho 40 robôs. Fábio, seja muito bem-vindo. Eu tenho 40 robôs para automatizar processos de envio de documentos. Então, por exemplo, todo mês, eu não sei se isso existe ainda, porque graças a Deus eu já me livrei do controle de ponto. Controle de ponto não faz mais parte da minha vida. Mas todo mês, o gestor tinha que assinar a ficha de controle de ponto do funcionário. E isso era feito nessa empresa de forma digital. E daí, sabe o que o robô fazia? Ele pegava o relatório no sistema de ponto e jogava numa pastinha de servidor lá para o gestor ter acesso a todos os documentos e assinar isso com os funcionários. Isso era um exemplo de uma utilização em 2020. Mari, mas agora tem controle de ponto que o gestor assina direto no software. Não sei.
Não quero saber, respeito muito quem sabe, porque é um saco fazer controle de ponto. Euler Penha, seja muito bem-vindo no Insta. Mas beleza, 2020 o cara fazia isso. 2020, gente. Então tudo que eu tô falando papo pra vocês aqui de 6 anos atrás. Se 6 anos atrás era possível fazer desse jeito, imaginem o que dá pra fazer agora, tá? Dando exemplos aqui. Vamos finalizar que eu preciso almoçar? Terceiro ponto. Para que a gente... Como é que a gente pode usar a inteligência artificial para automatizar a rotina sem saber programar? Reduzir retrabalho manual em processos repetitivos. Aí, gente, cada um tem que saber da sua realidade, né? Eu já falei para vocês que eu me irrito muito com o trabalho manual. Me irrito muito. Me sinto emburrecida. Sabe quando é que eu tô disposta a fazer trabalho manual? E lá pela 1 da manhã, que meu filho tá dormindo, eu já li, eu já assisti TikTok, eu já vi série, e daí eu não tô com sono ainda, porque eu durmo tarde, 2 da manhã sempre. Aí eu penso, eu não tô a fim de consumir mais nada intelectual, aí eu vou dobrar roupa. 2 da manhã, às vezes eu tô dobrando roupa. 1h30, 2 da manhã. É o único horário do meu dia que eu aceito fazer trabalho, processo repetitivo. Só. O resto do meu dia, eu tô sempre olhando e pensando assim, isso aqui não tá bom. Isso aqui tá me irritando, tá me tirando tempo e eu não tô ficando mais inteligente por causa de fazer isso aqui. Como é que eu posso tirar isso aqui da minha frente? E aí eu vou atrás de uma automação. E aí eu já dei boas dicas hoje de ferramentas que vocês podem usar pra fazer isso. Tem coisas muito simples, tá? Mari, mas é que eu não sei por qual ferramenta começar e tal. Vai no ChatGPT, tá? Que essa aí é obrigatória. Se vocês estão aqui interessados em conteúdo de inteligência artificial, no mínimo vocês já usaram o ChatGPT. Aí vocês vão lá no ChatGPT e vocês descrevem para ele, né? Olha, eu tô fazendo um processo aqui hoje na minha rotina, com tal periodicidade, com tal objetivo e tal, e eu não quero mais fazer isso. O que você me recomenda de automação que eu posso fazer sem programar, sem experiência programando, e que seja acessível e tal, e o que eu posso fazer? Pronto. O ChatGPT vai dar um caminho para vocês. Tá bom? Ou querem mais? Querem mais, né? Por isso que eu vou voltar amanhã, tá? Amanhã eu tô de volta pra gente falar sobre inteligência artificial para tomada de decisão baseada em dados. Contra dados não é argumentos, né, gente? Então, as recomendações de vocês, elas sempre vão ser muito mais consideradas, levadas em consideração, aceitas e tudo mais, quando vocês tiverem dados na mão. Foi assim que eu cresci em RH. Tá bom? Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. A gente se vê amanhã 1 da tarde pra gente seguir na nossa 20ª temporada. Valeu, pessoal! Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã.